Para você que é vascaíno, mas também para você que não é. Quer saber um pouco mais sobre essa 777 Partners, que fez essa proposta, que é a maior proposta, hein, até aqui de SAF do futebol brasileiro? Quem são? Onde surgiram? Quando surgiram? O que eles querem com o futebol do Vasco? Então fica aí que você vai descobrir agora. Será que o Conselho do Vasco vai aprovar? A política do Vasco é complicada, hein? É, meu amigo. A partir de agora você confere, porque aqui é futebol raiz, é futebol raiz. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui você sabe, hein? Torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, muito obrigado por estar aqui no canal. Se você é inscrito, melhor ainda. E se você esmaga aí o botão de like para nos ajudar, poxa, aí você tá no nosso coração aqui, antenado. Lembrando que a gente precisa muito de você, porque aqui é jornalismo, mais do que jornalismo esportivo, aqui é jornalismo de verdade. É jornalismo raiz. Olha só, falando sobre essa história do Vasco aí. Quem é essa 777 Partners? Mas antes de falar quem eles são, da onde eles surgiram, quando eles surgiram, eu vou te falar que para aprovar essa proposta aí de SAF vai ser difícil, hein? Porque tem 3 etapas nos conselhos do Vasco para serem aprovadas. Primeiro é a questão dos 70 milhões, que seria um aporte, um empréstimo inicial, já para garantir esse vínculo, né? Isso precisa ser aprovado na primeira fase, já é isso. Depois tem a questão do Vasco poder ou não se tornar uma empresa, se tornar uma sociedade anônima. Isso vai ser votado. E por último, a proposta lá da 777 Partners, que isso aí é já o final. Mas aí como é que pode, né? Porque se eles vão emprestar 70 milhões, como é que eles não vão depois se tornar os donos do clube, né? Os donos, pelo menos, do futebol do clube, já que eles vão ter emprestado 70 milhões. Isso aí tá confuso. Tá confuso. Os caras vão emprestar 70 milhões e depois o Vasco vai ter que pagar se não aprovar? Isso aí a gente tem que apurar melhor, antenado. Se você tiver alguma informação sobre isso, já pode deixar nos comentários e ajudar a gente. E, claro, vai ser muito bem-vindo. Mas por que eu digo que é tão difícil? Porque o Vasco, você sabe, até o Pikachu mesmo falou com a gente, lá no Prêmio do Brasileirão, tá aqui no card, que a política do Vasco é muito complicada. Lá tem muito mais gente querendo o poder, amando o poder, do que necessariamente amando o Vasco. Por isso que tem tanta briga, tanto conflito, né? Tanto atrito nas eleições e no dia a dia político, é um turbilhão mesmo. Você vê que qualquer eleição do Vasco não é normal, não é um pleito normal que se decide naquele dia, sempre a justiça tem que se meter, enfim. E ficou pior ainda, claro, depois que o Eurico se foi, né? Depois que o Eurico Miranda nos deixou. Enfim, a situação é a seguinte, tem que passar primeiro pelo Conselho Fiscal, depois pelo Conselho Deliberativo e aí, por último, teria que passar pela Assembleia Geral do clube. Porque o Conselho, que precisa ter uma maioria aí de 2/3 para aprovação e um quórum mínimo de 151 pessoas, 151 conselheiros, talvez não seja o suficiente. Precisaria passar pela Assembleia Geral do clube porque o Conselho não teria poder suficiente para isso, já que não consta no Estatuto do clube essa possibilidade de venda do clube, na verdade, de transformação do clube numa empresa, numa sociedade anônima. E aí tem toda essa burocracia, como eu já te falei, pela questão toda dos conselheiros do Vasco serem muito apegados a esse poder, né? Ao fato de mandar, de querer mandar no clube do Vasco, ter algum poder, ter alguma influência, algum benefício até lá dentro. E aí a gente fala agora sobre a proposta de compra da 777, o que é essa 777 Partners. Primeiramente, eles surgiram nos Estados Unidos, na Flórida e Miami, em 2015. E eles são uma empresa que, basicamente, não é que eles comprem, não é que eles evoluam, que eles desenvolvam startups. Não, eles desenvolvem empresas já grandes, já consolidadas, mas que estão em decadência. O Vasco poderia ser um exemplo desses. O Vasco, como a gente sabe, está nessa crise já no século XXI inteiro, né? O Vasco vive essa crise tanto técnica, quanto política, quanto econômica, já desde o começo do século. Enfim, é um potencial realmente alvo dessa 777, que investe não só no futebol, no entretenimento, como também em outros mercados, como imobiliário, como de seguros, como o próprio mercado financeiro. E aí o que eles fazem? Eles compram essas empresas em baixa, por valores mais baixos, e aí eles trabalham essas empresas no desenvolvimento delas, eles arrumam a casa dessas empresas para tentar vender no futuro. O que eles querem com o Vasco então? Será que eles querem comprar o Vasco, ajeitar o Vasco para depois revender?
seria essa a proposta baseada na curta trajetória deles, como empresa. Só que eles não deixaram isso claro, isso não ficou claro ainda, né? Será que eles querem vender o Vasco em quanto tempo? Em 5 anos, em 10? No suficiente para dar o dobro de lucro, né? Para eles tirarem o lucro dobrado do que eles investiram? Será que é o quê? Para triplicar? Será que menos do dobro já é suficiente? Enfim, ou será que eles pretendem nem vender o Vasco? São perguntas que ficam, que a gente vai ter que investigar aí com o passar do tempo. Até porque a gente sabe que essa questão de SAF é muito nova. Chegou aqui no Brasil com o Cruzeiro, agora esse ano, depois com o Botafogo, no final do ano passado, na verdade, com o Cruzeiro, depois do Botafogo, mas na prática não existe, porque, enfim, acabou de acontecer. Então a gente não viu ainda resultado nenhum prático. A gente espera e torce muito para que seja realmente uma profissionalização que dê resultado, uma novidade aqui pra gente, que mude o nosso patamar, pelo menos aqui no nosso futebol, né? Que seja visto com mais seriedade, com mais profissionalismo, valorizando o dinheiro, como se o dinheiro realmente fosse de alguém e não de um clube que é de todo mundo e também não é de ninguém ao mesmo tempo. Então, antenado, essa questão é interessante, porque a 777 tem esse fator aí de querer melhorar uma empresa, comprar em baixa, melhorar ela, desenvolver para depois vender. Será que vai fazer isso com o Vasco? Será que não vai? Fato é que o Vasco vale mais, mesmo em baixa, vale mais do que Botafogo e Cruzeiro hoje, pelo tamanho da torcida que tem e também, é claro, porque não é um clube tão quebrado, não é um clube tão endividado. O Cruzeiro talvez seja o maior hoje no cenário do futebol brasileiro, mas o Botafogo talvez seja ainda maior pela questão do potencial de arrecadação, que é inferior ao do Cruzeiro, ou pelo menos parecido, mas aparentemente inferior. Então, fica essa questão. O Vasco vale mais, mas por quanto tempo essa empresa vai deter aí o Vasco, se é que vai conseguir, né? A minha opinião, a minha vontade é que eles sim consigam essa compra, que consigam fazer um bom trabalho, que o Vasco venha, de fato, para o lugar dele, na verdade, volte para o lugar dele no futebol brasileiro e que o futebol brasileiro cresça como um todo, que o futebol brasileiro tenha uma liga, tenha uma estrutura e explore, como a gente sempre fala aqui no canal, o potencial dele ao máximo, porque não tem nada parecido no mundo com o futebol brasileiro em talento, em público, mercado interno, nada parecido, em tamanho de território, em campeonato, não tem nada parecido. É isso, antenado. Espero que tenha ficado esclarecido. Temos mais dúvidas do que respostas, mas vamos esclarecendo aí com o passar do tempo. Muito obrigado por participar do nosso canal aqui. Mais uma vez, aquele abraço, antenados na jogada. Torcemos sem parar. Valeu, fui.